Item 12, projeto de lei de Senado número 28 de 2014, não terminativo. Altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, aprovado pela lei número 10.671, de 15 de maio de 2003, para introduzir sanções a clubes e torcidas organizadas que promoverem tumultos, conflitos coletivos ou atos de vandalismo em estádio ou logradouros públicos e da outras providências. Autoria o senador Armando Monteiro, relator senador Dalírio Beber. Favorável ao projeto com duas emendas que apresenta. Observação, matéria terminativa na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao senador Dalírio Beber para proferir o relatório. O projeto de autoria do senador Arthur Monteiro visa alterar o Estatuto de Defesa do Torcedor, aprovado pela Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, para introduzir sanções a clubes e torcidas organizadas que promoverem tumultos, conflitos coletivos e atos de vandalismo em estádios ou logradouros públicos e da outras providências. Relatório. Chega à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, projeto de lei do Senado, PLS 28, de 2014, de autoria do senador Armando Monteiro, que altera a Lei nº 10.671, de 15 de maio de 2003, o Estatuto do Torcedor. Nesta comissão, a proposição foi distribuída inicialmente ao senador Mauro Jucá, entretanto, foi devolvida antes de seu exame, em cumprimento ao artigo 89, parágrafo 2º, combinado com o artigo 332, ambos do Regimento Interno do Senado Federal. Em seu artigo 1º, a proposição acrescenta 3 dispositivos à norma legal, os artigos 39C, 39D e 39E. O primeiro, deles, veda a transferência de recursos financeiros, bens ou ingressos de eventos por parte de entidades de prática desportiva ou de administração do desporto a torcidas organizadas, cabendo sanções penais e civis aos dirigentes das entidades pelo descumprimento da proibição. O artigo 39-ED, proíbe a transferência de recursos por entidades da administração direta e indireta a torcidas organizadas. O artigo 39E, por seu turno, prevê a dissolução da torcida organizada que promover atos de vandalismo, conflitos coletivos ou rixas, agressões ou violência contra pessoas em estádio ou em via pública no raio de até 5 quilômetros do local do evento esportivo. O artigo 2º do projeto, altera o atual artigo 41B do Estatuto do Torcedor, impondo maior pena pelos mencionados delitos, enquanto o artigo 3º traça a cláusula de vigência da lei, que é a data de sua publicação. Ao justificar a iniciativa de lei, o autor ressalta que o projeto visa a coibir confrontos entre torcidas organizadas que, além de deprimente demonstração de incivilidade, violência e covardia, perturbam os espetáculos desportivos, ameaçam os demais espectadores e ainda ferem direitos do torcedor. Não foram apresentadas emendas à proposição, que, após analisadas por este colegiado, seguirá por decisão terminativa da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Da análise. Nos termos do artigo 102, inciso 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão pronunciar-se, entre outros aspectos, acerca das normas gerais sobre desportos. Acreditamos que é relevante a preocupação com a violência que, de tempos em tempos, explode, principalmente nos estádios de futebol. Como se sabe, infelizmente, muitas vezes tais cenas de intolerância e agressividade são protagonizadas por membros de torcidas organizadas. Em alguns casos, além de estragar, o espetáculo esportivo, esses atos de violência generalizada resultam na morte de torcedores. Porém, consideramos necessárias algumas modificações no propósito. Entre essas alterações, optamos pela supressão do artigo 39C, prenunciado no artigo 1º do projeto, pois julgamos desnecessária a medida prevista que se pretende acrescentar. Entendemos que a vedação sugerida não reduzirá a violência nos estádios. O problema não consiste na transferência de recursos das entidades desportivas, federações, ligas e clubes para torcidas organizadas, e sim a forma como tais organizações mobilizam seus membros e como se conduzem durante os espetáculos esportivos. Vedar a transferência de recursos, nos termos propostos, corresponde de uma certa forma a uma punição generalizada e ainda de forma antecipada, ou seja, a presunção de que, com certeza, todas as torcidas têm o mesmo comportamento de desordem.
Ainda devemos levar em consideração os critérios de pertinência, pois a vedação de uma proposta do repasse a qualquer título às torcidas organizadas de qualquer soma de recursos, bem como doar bens ou fornecer ingressos para eventos esportivos, não nos parece respeitar tal critério, que é o direito, digamos, de propriedade, que a pessoa possa dispor do que lhe pertence, digamos, para as finalidades que não estão vedadas em lei. Ora, nada mais pertinente que os clubes, federações ou assemelhados fomentem a participação da sua torcida nas competições de que façam parte, seja com doação de ingressos ou a ajuda financeira para auxiliar na presença de seus torcedores como estímulo aos seus atletas nas contendas. No artigo 39D, em que o autor propõe a vedação de transferência às torcidas organizadas de quaisquer verbas públicas ou recursos financeiros de empresas estatais e de economia ou de entidades paraestatais, compreendemos como um avanço a inclusão de tal dispositivo, haja vista que a previsão de repasses de recursos públicos a entidades sem fins lucrativos e a organizações da sociedade civil já são estabelecidos na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispõe sobre o regime jurídico das parcerias voluntárias em regime de mútua cooperação para a finalidade de interesse público. Quanto ao artigo 39E, cuja inclusão na Lei nº 10.671/2003 é também proposta pelo artigo 1º do projeto. Entendemos ser inovador e oportuno a previsão legal da possibilidade de dissolução da torcida organizada funcionará como importante elemento pedagógico, sendo mais uma importante medida proposta pelo ilustre senador Armando Monteiro, pois diante do risco de uma punição dessa natureza, certamente os dirigentes se empenharão com mais afinco em disseminar uma cultura de paz e de convivência harmônica no ambiente futebolístico, a exemplo de outros ambientes esportivos. No que concerne, digamos, ao artigo 2º da proposição, interpretamos adequadas as alterações previstas no caput do artigo 41B da Lei nº 10.681/2003, em que inclui na definição de delitos passíveis de punição os que promovem incitação dos atos de vandalismo, confronto, rixa, agressões, atos de violência contra pessoas, tanto individualmente ou de forma coletiva, como membros de torcida organizada. Essas modificações, a nosso ver, trouxeram mais clareza na tipificação dos delitos. Entretanto, discordamos da amplitude da pena prevista, tendo em vista que entre os delitos definidos no caput, encontram-se alguns de menor gravidade, como a invasão de locais restritos a competidores. Afigura-se, portanto, desproporcional a punição pretendida. Dessa forma, propomos que a pena prevista seja de reclusão de 1 a 4 anos, para que seja feita a devida dosimetria. Também acatamos, em nosso parecer, as alterações propostas nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo 41B, bem como os acréscimos do inciso 3º e do parágrafo 1º-A, que criam dispositivo para estabelecer penalidades para presidente e diretor de torcidas organizadas que promovam ou participem dos tumultos previstos na lei e aumentem a pena do torcedor para realizar ato que possa resultar em morte ou lesão corporal grave em 1/3, sem prejuízo das demais penalidades correspondentes à violência cometida. Não vislumbramos outros pontos, além dos supracitados, que merecessem aperfeiçoamentos desse relator. Ademais, outros aspectos serão alvo, na sequência de exame mais acurado na Comissão de Constituição e Justiça. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 28 de 2014, com as emendas que apresentamos a seguir. Emenda, Comissão de Educação, suprima-se o artigo 1º do projeto de lei do Senado, número 28 de 2014, o artigo 39C e seu parágrafo único, renumerando-se os demais artigos em 39C e 39D. Emenda, se é o projeto de lei do Senado 28 de 2014, desse a pena estabelecida na redação proposta para o artigo 41B, no artigo
2º do projeto de lei do Senado, número 28 de 2014, a seguinte redação, 41B. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Este é o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, senador. Coloca em discussão a matéria. Senadora Marta Suplicy. Eu precisava um pouco de esclarecimento, porque não entendo bem do assunto, senador. Eu acho que as torcidas, pelo que a gente acompanha pelo jornal, são, às vezes, muito violentas, abusadas e, às vezes, até cometem sanções gravíssimas. Então, que elas têm que ser coibidas de alguma forma, eu entendo. Agora, a vedação disso que propõe transferências torcidas organizadas de qualquer verba pública vai acabar com a torcida, não vai? Porque elas não usam aqueles ônibus. Quem que paga aquilo? Será que as pessoas que vão, que são geralmente... Tem de tudo, mas a maioria que você observa são pessoas que só para pagar o ingresso devem ter uma certa dificuldade. Quer dizer, se tiver... É que eu tenho dúvidas sobre o assunto. Eu acho que a torcida, se ela funcionasse direito, é uma celebração. Ela não funciona desse jeito, mas eu gostaria que Vossa Excelência me explicasse um pouco, senador, porque houve essa vedação e se não corre o risco de diminuir as torcidas, ou é para diminuir mesmo, porque realmente são mal. A intenção, acho, do autor, e bem como do relator, é no sentido de que as torcidas possam permanecer, que elas continuem existindo, mas de que elas, de fato, apenas sirvam para estimular, digamos, a competição, o time, os atletas, né, estimular os atletas, e não cometam os excessos que tenham acontecido. Por isso, no caso, a doação de eventuais recursos ou bens que possam permitir a sua existência é somente pelos clubes que são os seus patrocinadores, ou seja, as entidades públicas ficariam vedadas de fazer qualquer repasse de recursos públicos para o estímulo e organização de torcidas em qualquer tipo de modalidade esportiva. Senador Romário, aqui. Senador Lazier, com a palavra. Senador Romário, ninguém nesta sala aqui conhece mais futebol e torcida do que o nosso presidente dos trabalhos. Agora, eu entendo que é muito oportuno este projeto, porque ele tem 2 pontos fundamentais. Um deles é não repassar recursos para o clube cuja torcida for baderneira, for violenta. E o segundo item é dissolver a torcida organizada violenta. Agora, a senadora Marta tem razão num detalhezinho. Pune-se o clube pelo mau elemento integrante da sua torcida. Nesse particular, eu acho que caberia, quem sabe, uma emenda, no sentido de, quando o clube identificar o torcedor violento, baderneiro, o clube fica isento desta responsabilidade de perder os recursos, desde que leve para o Poder Judiciário, para a polícia, aquele torcedor, que em vários estados brasileiros, ao menos é assim no meu estado, aqueles torcedores violentos que são flagrados pela polícia, eles ficam proibidos de comparecer ao estádio durante algum tempo e, na hora do futebol, ele tem que se apresentar a uma determinada delegacia de polícia. É assim que está se procedendo. Não com o meu clube, que tem uma torcida muito disciplinada, que é do Internacional, né? Assim como eu acho que é do Atlético Mineiro, do senador Anastasia, não se ouve falar em violências dessas torcidas. A minha também não, América. Eu sempre tive uma curiosidade de saber se o senhor era mesmo torcedor do América. Com certeza, porque depois de jogar no Vasco, Flamengo, Barcelona, ficou com o América, que era o clube do seu pai, né? Agora, esse projeto veio em bom momento, porque hoje nós temos estádios de futebol modernos, confortáveis, sociáveis. Então não é mais admissível que os torcedores sejam insociáveis, sejam violentos. Então, o projeto é muito bom, talvez caiba este reparo, não punir o clube, mas o clube fica com a obrigação, uma vez identificando o torcedor violento, ele mantém o seu direito aos recursos e transfere para a polícia e para a justiça aquele torcedor inconveniente. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra aqui ao senador Douglas Sinta.
Presidente, eu acho que o tema, além de pertinente, ele veio ao encontro para que possamos dar à nossa sociedade a oportunidade de acompanhar melhor o nosso futebol, não só pela TV, mas principalmente localmente. Como bem dito pelo nosso senador, os nossos estádios de futebol hoje têm uma estrutura muito bem montada e pronta para receber famílias. E eu acho que devemos trabalhar para que as famílias brasileiras possam não só valorizar o futebol, mas valorizar de perto. Eu acho que esse projeto ele vem dar, inclusive, apoio às boas torcidas organizadas. Eu acho que ele é benéfico para o clube, para a sociedade e, sobretudo, para as torcidas que querem torcer de forma realmente organizada, como o nome deve ser. Então, fico feliz com isso. Muito bem, senadora Simone Tebet. Agora quem ficou confusa fui eu. Eu não sabia nem o que era gol de placa. Agora ficou difícil até entender a diferença da entidade desportiva para a torcida organizada. Eu quero ver se eu entendi. No projeto original, o ilustre senador, autor da proposição, estava vedando às entidades e federações a transferência para as torcidas de qualquer recurso financeiro. Isso foi suprimido. Sim, exatamente. Ou seja, as entidades continuam podendo... Somente a Agora, o que foi vedado pelo projeto e mantido pelo relator, e aí, nesse ponto, se for isso, eu concordo, é a transferência para as torcidas organizadas de verbas públicas ou recursos financeiros de empresas estatais e paraestatais. Por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. É isso o projeto? É isso aí, ou seja... Eu acho... Mas aí, senadora Simone, eu tenho uma questão para os dois. Veja se não dá confusão. Se uma Caixa Econômica patrocina um time, isso vai para o fundo do time. Então, o time passa a não poder dar o dinheiro também para os torcedores. Não dá para separar uma coisa da outra. Não. A entidade, essas eventuais verbas, e ele pode, digamos, doar, porque a verba passou a ser do clube. Ou seja, ele pode doar para a sua torcida organizada. Agora, diretamente para a torcida organizada, não pode se passar verba pública. E, na verdade, assim, o que se quis? A torcida organizada, eu acho que é importante, desde que ela se mantenha nos padrões de civilidade, é importante, digamos, para animar o espetáculo do futebol ou de qualquer tipo de modalidade esportiva. Portanto, digamos, nós simplesmente, na presunção de que todas as torcidas organizadas são desordeiras e provocam, digamos, rixas e tiram o brilho do espetáculo, nós não podemos fazer. Acho que existem inúmeras torcidas. Lamentavelmente, hoje, em função das exceções, nós criamos as regras que criam dificuldades para todas as torcidas organizadas no país. Muito bem. Para discutir, senhor presidente. Senador Antônio Anastasia. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o senador Dalírio pela sua relatoria. Primeiro, cumprimentar também a sua assessoria, que fez de maneira muito didática um quadro comparativo. E, a meu juízo, o parecer de Sua Excelência, ele aprimora o projeto. Eu acho que as explicações foram muito bem colocadas. Acredito, de fato, esclarecendo também a eminente senadora Marta Suplicy, que o mecanismo colocado é inteligente, permite que as doações continuem para os clubes que precisam disso, evidentemente, os patrocínios, mas que não sejam feitos diretamente às entidades. E o clube é que pode, eventualmente, de acordo com a sua necessidade, fazer a doação aos clubes e às torcidas organizadas. Então, eu queria só cumprimentá-lo, porque o relatório, a meu juízo, aperfeiçoa e colabora com o combate à violência nos estádios. Também para discutir, senador Romário... Dona Ana Amélia, com a palavra. Eu ainda estou lembrando do nosso jogo com o Vasco, senador, do meu time. Foi bom. Agora tem uns vascaínos aqui que estão me olhando meio atravessado. Mas, senador, brincadeira à parte, eu quero também me associar às referências aos colegas. A iniciativa do senador Armando Monteiro, nosso ministro do MEDIC, titular do MEDIC, mas a relatoria do senador Dalírio. E não é para retribuir a ele as referências que fez ao projeto minha dos fundos das universidades, mas também para dizer que o bom das relatorias é que o relator passa a ser o dono da matéria e faz com muito cuidado e com muita precisão. A consultoria do Senado Legislativa também eu preciso destacar, eles são extraordinários. Nós temos especialistas na área de futebol. O Alexandre, aqui, quando eu fui relatora da Copa 2014, fez um trabalho extraordinário.
Então, eu sei que também é preciso destacar o trabalho da consultoria legislativa da nossa casa. Mas eu quero cumprimentar o senador Danilo pela correção e pelo aperfeiçoamento dessa matéria, que num país do futebol, que também vive problemas complicados, e de um campeonato com muitas emoções, que foi muito bom o seu relatório e eu estou apoiando integralmente, mesmo que não seja matéria terminativa, quero apoiá-lo integralmente. Obrigado. Obrigado, senador. Muito bem. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, relatório favorável ao projeto com 2 emendas. Senhores e senhoras senadores que aprovam, queiram permanecer como se encontra. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com as emendas número 1CE, 2CE. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.